Primeiramente, muito obrigado pelo convite para falar aqui com vocês. É um prazer retornar ao Sindicana. Aliás, eu estou em casa, né? Trabalho no IAC, trabalho com cana-de-açúcar há várias décadas. E o tema nosso de hoje vai ser meio que transversal ao assunto de sustentabilidade desse evento que é a agricultura regenerativa. Eu não vou falar exatamente de agricultura regenerativa, mas de um assunto que tangencia esse aspecto. Bom, eu vou colocar aqui alguns conceitos para guiar a minha apresentação e eu vou falar de coisas que vocês já conhecem, né? O Luiz já mencionou o RenovaBio, né, que é um programa de grande sucesso para a descarbonização da produção de biocombustíveis no Brasil. E o RenovaBio ele tem alguns pilares, né? Ele é baseado nessa nota de eficiência energético-ambiental, que gera os créditos de descarbonização ou CBIOS. O conceito é bastante simples. Para se produzir uma unidade de energia, aqui em megajoules, existe essa intensidade de carbono. Então, a gente compara no RenovaBio a intensidade de carbono de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, gás natural, etc., e a intensidade de carbono para produzir biocombustíveis, etanol, biodiesel, biogás, nas empresas que produzem biocombustíveis. Então, aqui existem valores, cada vez que um combustível fóssil é queimado, ele gera uma certa quantidade de gases de efeito estufa. E existe a contabilidade aqui de quanto se gera de gases de efeito estufa para produzir um combustível alternativo, ou biocombustível. A diferença representa a nota de eficiência energético-ambiental expressa em gramas de gases de efeito estufa, CO2 equivalente, por unidade de energia. Essa nota é transformada, então, em CBIOS, e cada CBIO representa 1 tonelada de CO2 equivalente de emissão evitada. Esse cálculo é bastante complexo, e a lei que gerou os CBIOS, né, ela é uma lei que foi muito trabalhada e ela é um exemplo para o mundo, né? Então, as emissões para produzir um biocombustível é feita através de um processo chamado análise do ciclo de vida, que vai do berço ao túmulo, ou seja, desde as emissões na agricultura, óleo diesel, para arar o solo, para transportar as coisas, herbicida, as emissões ligadas às máquinas, as emissões na fase industrial, para moer a cana, para destilar, para produzir etanol ou biodiesel, e as emissões na distribuição, ou seja, a usina tira o etanol ou o biodiesel e leva para o posto de gasolina. Para levar para lá, tem um caminhão que vai queimando óleo diesel e gerando gases de efeito estufa. Então, a análise do ciclo de vida, ou essa pegada de carbono para a produção de biocombustíveis, ele leva em conta tudo isso daqui. Agora eu quero fazer uma breve paradinha aqui. Esses gases de efeito estufa são expressos em equivalente CO2. Por que equivalente CO2? Porque existem 3 principais gases de efeito estufa que são levados em consideração e que são emitidos ao longo do processo. O CO2, obviamente, o metano e o óxido nitroso, N2O, que eu vou falar um pouco a respeito dele. Cada um desses gases tem um potencial de aquecimento global. O metano, por exemplo, CH4, ele tem um potencial de aquecimento mais ou menos 25 vezes maior do que o CO2. Então, no cálculo aqui do CO2 equivalente, as emissões de metano são multiplicadas por 25. O óxido nitroso
tem um potencial de aquecimento de mais ou menos 300 vezes o CO2. Uma molécula de óxido nitroso emitida equivale ao aquecimento provocado por 300 moléculas de CO2. Então, o N2O é multiplicado por 300 no cálculo desse equivalente CO2. Bom, agora nós vamos falar, entrando no tema principal, que é o custo ambiental dos fertilizantes nitrogenados. Bom, por que o foco nos fertilizantes nitrogenados? Os fertilizantes nitrogenados eles são produzidos a partir de gás natural. Gás natural é a principal matéria-prima. Então, para se produzir 1 tonelada de fertilizante, de amônia, que é a primeira molécula para produzir fertilizante, gasta-se 1.400 metros cúbicos de gás natural, com emissões bastante grandes de CO2, como vocês podem imaginar. E quando o fertilizante é aplicado no campo, existem as emissões do óxido nitroso, o gás que eu falei agora há pouco, e nós vamos ver um pouco mais dele para frente. Bom, de onde vem esse óxido nitroso? Ele é produzido por processos naturais no solo. As reações de nitrificação e de desnitrificação, que ocorrem em qualquer solo, e isso não ocorre apenas com os fertilizantes nitrogenados. Matéria orgânica, a matéria orgânica do solo que está sendo decomposta até ela virar amônia e nitrato para ser absorvido pelas plantas, também passa por esse processo e essas duas reações, provocadas por micro-organismos que estão no solo, eu vou insistir, são reações naturais, elas geram, então, a produção de óxido nitroso em algum momento. Quanto de óxido nitroso gera? O IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, coloca esse número como 1%. Se aplicou 100 quilos de N como adubo, como matéria orgânica ou qualquer coisa, ele vai gerar mais ou menos 1% de N como N2O. Esse é o que está no RenovaBio, essas coisas vão mudar provavelmente num futuro próximo, porque o IPCC está revendo esses números. 1%. Perdeu 1% de N como N2O, isso faz diferença? Não, faz nenhuma. 1%? Isso não vai afetar a resposta a fertilizante nem nada. Porém, como nós mencionamos, esse óxido nitroso ele tem um potencial de aquecimento 300 vezes maior do que o CO2. Qual que é a principal qual que é o principal impacto? Qual que é o principal resultado dessas emissões para produzir fertilizante? Lá na fábrica, queimando o gás natural, e no campo, liberando óxido nitroso. Para o etanol, as estimativas são que 30% a 50% das emissões de gás de efeito estufa são devidos ao uso de fertilizante nitrogenado. 30% a 50%. Você viu que nós falamos de análise do ciclo de vida do berço ao túmulo? Significa que o óleo diesel para arar o solo, para transportar cana para a usina, o calcário, a aplicação de herbicida, levar o combustível depois para o posto, tudo isso vai gerando gás de efeito estufa. Desse total, para produzir etanol, aproximadamente metade vem do uso de fertilizante nitrogenado. Daí o altíssimo impacto do fertilizante nitrogenado na produção de etanol e o impacto dele no RenovaBio. Aqui tem uma tabela das emissões de fertilizantes utilizadas na Europa por essa organização Fertilizers Europe. Então, vocês vejam, eu vou chamar, tem bastante número aqui, mas eu vou chamar a atenção para essa coluna aqui, de fundo preto. Quilos de CO2 por quilo de nutriente. Aqui nós estamos falando do quilo de N, P2O5 ou K2O. Para os fertilizantes nitrogenados, mais ou menos 11 quilos de CO2 equivalente. Para o fósforo, super triplo, e para o potássio, muito pouco.
e o gasto energético também é bastante baixo. Ou seja, o foco, quando a gente fala em sustentabilidade e emissão de gases de efeito estufa, está nos nutrientes. E tem várias rotas aí que não vem o caso da gente discutir aqui, porque nós não temos tempo para isso. Mas a gente olhar esse número aqui, se você colocar 100 quilos de N por hectare, ou 120, que é o que se aplica em cana-de-açúcar, nós vamos estar falando aí que as emissões de gás de efeito estufa serão aí de 1.100 a 1.500 quilos de CO2 equivalente pela adubação, né? Isso, obviamente, gera impacto, principalmente quando a gente pensa numa cultura que é produzida para produzir biocombustíveis e para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos meios de transporte. Os cálculos acabam sendo bastante complexos. Aqui tem aquele número, né, em torno de 11 quilos de CO2 equivalentes por quilo de N, e aqui tem aonde que essas emissões de dióxido nitroso ocorrem. Para a produção de fertilizante, essa faixa azul aqui, você vê que, dependendo do fertilizante, ela é um pouco maior ou menor, grandes quantidades de gás natural usadas, né, como nós mencionamos no primeiro slide, e essa faixa em verde aqui é a emissão direta de N2O. Quando nós aplicamos o fertilizante no campo, 1% mais ou menos sai como óxido nitroso, e isso representa a maior parte das emissões de gases de efeito estufa associadas com os fertilizantes nitrogenados. Então, essa parte aqui de emissão de N2O é bastante significativa e ela certamente vai afetar o balanço energético ambiental do uso de fertilizantes para a produção de etanol, que é onde eu quero focar aqui hoje. Então, nós fizemos esse cálculo aqui, que está publicado nesse trabalho do meu colega Carvalho, onde nós calculamos as emissões para 2 fertilizantes, nitrato de amônio e ureia. Vocês veem aqui que na produção dos fertilizantes, 12 a 26%, dependendo do fertilizante, e no uso do fertilizante no campo, ou seja, aquelas emissões de óxido nitroso, 36 a 44%. Então, computando aqui por esses cálculos, deu mais ou menos metade, um pouco mais da metade das emissões de óxido de gases de efeito estufa para a produção de etanol vieram dos fertilizantes. E o resto veio daqui, o uso de diesel em máquinas agrícolas, colheita e transporte, que é um grande custo na produção, mas ele representa apenas 11% das emissões, outras emissões na parte agrícola, processos industriais, etc. Então, novamente, os fertilizantes nitrogenados têm um grande impacto nessas emissões e certamente vão afetar lá na frente os retornos em termos de renovabil. A vinhaça também acaba aumentando as emissões de óxido nitroso quando utilizadas como fertilizante. Por quê? Porque a vinhaça ela gera, coloca carbono lábil no solo, estimula os micro-organismos que geram N2O e as emissões aumentam. Então, a gente vê aqui que as emissões só de fertilizantes, né, estão aqui em torno de 1,5% a 0,5%. Só chamando a atenção, esse FE, vocês vão ver aqui em vários slides, é fator de emissão. É a porcentagem do nitrogênio aplicado como fertilizante, como qualquer subproduto, que sai como N2O. Então, aqui, para os fertilizantes, é um número próximo do IPCC, para o URAN mais baixo, mas quando a gente aplica o fertilizante com a vinhaça, você vê que esses números aqui sobem drasticamente, né? Para 4,8, 4,7, 6, enfim. Quando a gente mistura vinhaça com fertilizante, ou aplica na sequência, esse é um problema. A minha ex-aluna, Késia, trabalhou nesse assunto, medindo emissões no campo. Então, ela mediu em 2 safras, e o que ela observou? Que os dados aqui são todos para
vinhaça in natura e vinhaça concentrada. Então, ela aplicava vinhaças e media as emissões de óxido nitroso, e ela observou que, quando ela misturava vinhaça com fertilizante nitrogenado, as emissões aumentavam, que é como a gente viu no slide anterior. E aumentava mais com vinhaça concentrada do que com vinhaça normal, que faz sentido. Porém, ela nessa época ela já estava preocupada. Como é que a gente faz para diminuir isso? Então, a hipótese que ela testou é: e se nós aplicarmos a vinhaça e depois de um mês aplicarmos o fertilizante nitrogenado? Porque a gente dá um mês para a vinhaça se decompor no solo e já ter um efeito menor sobre as emissões quando a gente fizer adubação nitrogenada na soqueira. E realmente isso aconteceu. Quando ela antecipava a aplicação de vinhaça, as emissões se reduziam. Então, uma tecnologia que não aplica junto, separa no espaço ou no tempo. Esse outro aluno meu, nós trabalhamos muito nesse assunto há uns 10 anos atrás. O Johnny Soares fez um estudo medindo em condições de campo as emissões de óxido nitroso. A gente estava procurando maneiras de reduzir. E ele observou que produtos que inibem a nitrificação, existem compostos no mercado para isso, ele usou 2 aqui, DCD e DMPP, reduziram as emissões em quase 90%. Uma segunda opção para reduzir as emissões, o uso de inibidores de nitrificação. Esse aqui, o Vitor Vargas, é um outro ex-aluno meu, que hoje ele trabalha em área internacional, e na época ele fez um estudo testando a quantidade de palha, né, trash, no campo, e as emissões de óxido nitroso e o efeito de um inibidor de nitrificação, DCD. Então, ele observou que quanto mais palha, e a gente aplica nitrogênio na palha, a palha obviamente fornece carbono, lábio, etc., maiores emissões. E os inibidores de nitrificação reduziram drasticamente as emissões, ou seja, esses inibidores podem ser uma arma ou uma estratégia para reduzir essas emissões se a gente precisar. Um outro trabalho que a minha ex-aluna Késia publicou, testando se esses inibidores de nitrificação funcionariam com vinhaça, porque a gente sabe que você tem vinhaça e fertilizante aumenta as emissões. Então, se esses inibidores, que a gente sabia que funcionavam bem só com fertilizantes, se eles funcionariam bem também com vinhaça. E ela observou que sim. Então aqui nós temos os fatores de emissão, e essas barras vermelhas aqui são de fertilizante ou fertilizante com vinhaça. Normalmente, quando você aplica fertilizante e vinhaça, aumenta bastante as emissões, que é o que a gente já tinha visto em outros trabalhos. Porém, quando a gente coloca inibidor de nitrificação, esse NI aqui, as barrinhas baixam bastante, ou seja, os inibidores também funcionam com vinhaça. Então, fazendo um resumo parcial, os fertilizantes nitrogenados têm alto impacto, né, nas emissões de gases de efeito estufa. A presença de palha, vinhaça, ou seja, carbono orgânico, aumenta essas emissões. As emissões são maiores com vinhaça concentrada do que com vinhaça normal, o que já era de esperar pela maior carga de carbono. E como medidas mitigadoras, a gente pode aplicar vinhaça fertilizante separada no tempo, no espaço. E os inibidores de nitrificação, em vários trabalhos nossos e outros da literatura, se mostraram eficientes também para aumentar para reduzir as emissões de óxido nitroso, ou seja, são 2 tecnologias que a gente tem. Bom, nós fomos observar na literatura nossos dados e dados de outros pesquisadores, que nós tínhamos muitas informações sobre emissões de gases de efeito estufa associadas a fertilizantes nitrogenados em cana-de-açúcar
publicados por nós e por vários outros grupos. Então, nós pegamos 65 avaliações independentes em campo, em condições de campo, e medimos aqui o fator de emissão. Esse aqui é o fator do IPCC, 1%. A gente observou que, na média dos fertilizantes para soqueira, ou usando todos os dados, o número era 30% a 40% menor do que o IPCC, ou seja, as condições em que as emissões ocorrem no Brasil, na produção de gás, são menores. E se veja que um número de observações é bastante relevante. Quando a gente usa vinhaça, aumenta, que já era de esperar, e quando a gente usa vinhaça inibidora de nidificação, reduz drasticamente. 18 observações em condições de campo, bastante robusta. Então, a gente tem um cenário aí que existem dados aí que podem alterar como esses cálculos de emissões são feitos. E aí, a gente sabe que na tabela do RenovaBio, RenovaCalc, eles usam um número do IPCC, que é a base 1, né? Que 1% do fertilizante é emitido como óxido nitroso. Mas a gente viu no quadro anterior que as pesquisas do Brasil mostram que esses números são 30% a 40% inferiores. Então, surgiram as questões. Os produtores de etanol ganhariam se o RenovaCalc passasse a usar os valores locais, que é o nível 2, o Tier 2, em vez daquela tabela que o IPCC faz e serve para todo mundo? Os ganhos de CBIOS com as reduções de óxido nitroso provocada por inibidores de nitrificação podem pagar o custo desses inibidores por meio de CBIOS? Hoje, os inibidores de nitrificação ainda não estão na legislação, mas eles poderão vir a ser. Então, a gente tinha essas duas questões. Quais seriam os impactos disso na geração de CBIOS? E aí, fizemos esse estudo, juntamos um grande número de pesquisadores que estavam no nosso grupo e fora dele também para fazer essa análise. E eu vou mostrar aqui muito resumidamente, porque só esse trabalho aqui demandaria bem mais tempo para a gente explorar. Mas eu vou colocar de forma resumida. O que nós fizemos? Nós pegamos os dados de observações publicados, de emissões, calculamos os fatores de emissão locais para o N2O, fizemos análise do ciclo de vida como a RenovaCalc faz, usando uma plataforma virtual do LNBR, lá de Campinas, e simulamos o que aconteceria para uma destilaria autônoma que cultiva 50 mil hectares e produz 339 milhões de litros de etanol por ano. Fizemos os cálculos para ver qual que seria o resultado se a gente alterasse as normas do RenovaBio para contemplar essas novas situações. E essa unidade de produção autônoma, né, com 4 milhões de toneladas por ano de cana, com essa produtividade, área cultivada de 50 mil hectares, produzindo 339 milhões de litros. Aí fizemos os cálculos e colocamos dinheiro nisso, né? Nós consideramos aqui uma tonelada de emissão evitada para calcular o CBIO. O CBIO no valor de $10, hoje ele está um pouquinho acima, eu verifiquei hoje de manhã, está 79, então ele está 13, 14 dólares. Então está muito diferente do que nós usamos nessa simulação. E fizemos alguns cálculos. Então, essa destilaria, ela emitiria de gases de efeito estufa, nas condições normais, né, no cenário 1, que é o que prevalece, 163 gigajoules de CO2 equivalente. É uma quantidade enorme de CO2. Se a gente usasse os fatores locais, ou seja, aqueles dados, em vez de usar 1%, a gente usar os dados de pesquisa local, essas emissões abaixariam para 131 gigajoules de CO2 equivalente.
E se nós utilizarmos, além dos fatores locais, os inibidores de nitrificação, isso baixaria para 128. Aqui estão as emissões evitadas, né? Nas condições normais, que já é bastante bom, a gente evita, substituindo gasolina por etanol, a gente evita emissões da ordem de 75%, e quando a gente usa esses cenários alternativos, baixa para 80,2 e 80,6. Aí nós convertemos essa redução de emissões em CBIOS, e a gente viu que essa destilaria autônoma receberia 496 mil CBIOS sem fazer nada. Se os cálculos do IPCC fossem alterados, ela passaria para 527 mil CBIOS e teria um ganho extra de 314 mil dólares. A gente pôs em dólar, que é uma moeda mais fácil da gente pensar, né? Porque ela é mais estável do que até que o real. E no cenário 2, a redução a produção de CBIOS seria de 530 mil CBIOS, números arredondados, e um ganho extra de 345 mil dólares para essa destilaria autônoma. A gente sabe que o peso do fertilizante nitrogenado é bastante grande, então nós temos uma outra simulação. E se nós aumentássemos a eficiência do N em 10%, ou seja, produzir 10% mais cana com a mesma quantidade de fertilizante, que é o que a gente quer fazer nas usinas, né? Aumentar a eficiência de uso não só do N, mas de todo o fertilizante. Isso daria um ganho extra de 10 mil CBIOS, né? Ou daria aí 100 mil dólares, né? Usando o valor do CBIO a 10 dólares. Então, a gente viu que se a gente fizesse essas alterações, a gente conseguiria gerar mais CBIOS, mais retorno para o produtor de bioenergia. Mas, quando a gente olha os números friamente, a gente vê que o business as usual, como a gente tem hoje, né, o Tier 1, já é muito bom. Então, essa destilaria ganharia quase 5 milhões de dólares só de CBIOS sem fazer nada. Se a gente usasse os fatores locais, ela teria um ganho extra de 314 mil dólares, mas isso representa pouco, mais ou menos 0,23% da receita bruta. E se usasse os inibidores de nitrificação, teria um ganho extra de 31 mil dólares, um pouco mais do que isso, o que daria para as 4.800 toneladas de fertilizante nitrogenado usado nessa usina, um custo aí de 6,6 dólares por toneladas de N para pagar o nitrogênio. Esses 6 para pagar o inibidor de nitrificação, que é aquele insumo que reduz as emissões. Esse valor aqui não paga o preço do inibidor de nitrificação no mercado. E aumentar a eficiência de uso de nitrogênio daria um retorno econômico. Então, a gente viu que a produção de CBIOS na base atual, ela é muito boa. Então, isso acaba sendo um desincentivo para aumentar as técnicas que reduzem emissões. Isso acabou sendo uma consequência. Esse trabalho está sendo também discutido em outros fóruns. Ou seja, não existe muito estímulo para ganhar mais, a não ser reduzir doses de nitrogênio e aumentar a eficiência. Mas uma coisa é certa, né? Usar bem o nitrogênio reduz emissões e aumenta a produção e gera mais CBIOS. Então, eu acho que essa seria a mensagem que a gente poderia deixar. E lembrar também, para finalizar, que a intensidade de carbono, que é medida por CBIOS, ela tem dois componentes, as emissões e a quantidade de energia. Se a gente reduzir as emissões, a gente melhora o indicador. Mas se nós aumentarmos a produtividade, ou seja, aumentarmos a quantidade de energia, a gente também reduz
a intensidade gera mais Ser-Bio, ou seja, a gente tem várias maneiras de fazer isso, né? Então, como mensagem final, alto impacto ambiental do nitrogênio, algumas medidas mitigadoras existem, né? Inibidores de nitrificação, talvez não se paguem no curto prazo, e usar eficientemente o nitrogênio é fundamental para economia e também para o ambiente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Excelente. Perguntas? Isso, levanta a mão. Aqui, já tem o nome, empresa e a pergunta. Bom dia, doutor Cantarella. Dalmo Carezato, da ICL. Prazer vê-la fazer essa apresentação. Lembro da década de 80, ainda fazendo estágio no IAC com o doutor Barros. Fico muito feliz de vê-lo aqui. A pergunta é o seguinte, na conclusão, o senhor colocou que não paga, né, o uso de inibidores, e você coloca na apresentação inibidor de MPP e DCD. Porém, ele ajuda, né, a pagar a diferença. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse ponto e também alguma breve explanação sobre essa comparação também com fertilizantes de liberação controlada ou gradual, que o senhor fez tantos trabalhos. Dois aspectos, né? Nós estamos fazendo aqui numa simulação porque a gente gostaria que a próxima edição da RenovaCalc já contemplasse essas alternativas. A gente viu que a quantidade nessa simulação, né, usando a melhor tecnologia que a gente tinha na época, as quantidades de CBIOS ou redução de emissões provocada pelos inibidores é relativamente baixa para pagar o inibidor. Isso porque o patamar atual do business usual, né, é bastante alto. Então, a produção de etanol hoje, pelas métricas atuais, já é bastante sustentável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação a fertilizantes de liberação controlada, na legislação eles não são contemplados, não existe um benefício para eles, mas provavelmente, ao reduzir as emissões, eles terão algum efeito, mas isso teria que ser contemplado na legislação também. E a gente espera que as próximas edições do RenovaCalc já coloquem essas novidades. Bom dia, professor. Fernando Alonso, da usina São Francisco. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é a adubação verde. Qual a influência dela nesse cenário geral? A segunda é substituição de fertilizante químico nitrogenado por biofertilizante. Também, qual é a influência? E a terceira, se você tem notícia de inibição biológica de nitrificação. Obrigado pela pergunta. A adubação verde tem uma emissão associada, porque o IPCC e o RenovaCalc atribui emissões a toda a fonte de nitrogênio que você colocar lá. Ela vai ser um pouquinho menor do que de fertilizantes, mas ela tem uma inibição associada. Ela pode diminuir, se você fizer uma adubação verde, especialmente na cana-soca, você pode reduzir bastante as quantidades de fertilizante nitrogenado e, portanto, as suas emissões totais acabam reduzindo. A segunda, qual que era mesmo? Sobre biofertilizantes. Biofertilizantes. Se você tirar o fertilizante nitrogenado, você reduz as emissões. O biofertilizante, na legislação, ele tem um impacto bastante pouco. E outra coisa, você vai aplicar biofertilizante, normalmente estimulante, as quantidades são bastante pequenas. O que precisa ser, esse biofertilizante, ele precisa ser efetivo para manter
a produtividade. Mas isso é uma maneira. E a terceira era... Se você tem notícias de inibição biológica. A inibição biológica. Sim. Existem alguns compostos, especialmente derivados de braquiárias, braquiário-medícula, que têm esse potencial de reduzir a nitrificação, mas ele não é previsto na legislação. Mas, de qualquer maneira, as últimas pesquisas têm mostrado que o efeito desses inibidores biológicos naturais é bastante pequeno. E, quando comparado com essas moléculas que são desenhadas para isso, eles são muito menos eficientes. Mas, novamente, essas novidades, elas terão que entrar na legislação para que elas possam ser computadas como benefício para os agricultores. E certamente, nesses 2 dias aqui, José, a gente vai ver bastante coisa nova, mas a legislação tem que acompanhar as novidades que estão sendo geradas na academia e pelas empresas também. Obrigado. Uma salva de palmas, professor Cantarella. Muito obrigado.